TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Curtindo bastante as curiosidades da língua portuguesa? Então vamos continuar com mais um pouquinho de curiosidade. Mas antes vamos aos nossos avisos habituais. A TV Correio da Manhã tem transmissão para Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Três Rios e Paraíba do Sul. Mas se você não tem a TV por assinatura, não fica chateado não. Você pode acompanhar toda a programação da TV Correio da Manhã pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. E se você quiser fazer alguma sugestão para o meu programa, quiser fazer alguma crítica ao meu programa, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp DDD 24 99295 0031. Vamos lá. No programa passado, eu terminei falando que a língua portuguesa era, pela comunidade de língua portuguesa, a nona mais falada no mundo, e a ONU considerava o quinto idioma mais falado no mundo. Por que a ONU apresenta essa diferença? Muito simples, porque a CLP, a CPLP, considerou os 9 países. Mas a ONU considera as comunidades que tem em outros países, como Índia, China, Alemanha, França, Portugal. Não, Portugal está incluído nos países, eu estou falando outras comunidades nos Estados Unidos que falam português. Então, a ONU considerou geral, tá? Bom, vamos lá. Vamos a uma curiosidade. Na língua portuguesa, nós temos palavras que têm mais de uma grafia e que são consideradas corretas. Eu trouxe aqui apenas 2 exemplozinhos, mas existem outros. E isso não acontece só no português, acontece também no inglês. No inglês americano, você tem a palavra como teatro escrita de um jeito, e no inglês da Inglaterra, do Reino Unido, você tem a mesma palavra escrita de outro jeito. Então, isso também acontece, tá? Mas vamos aqui. A palavra garagem, que é de origem francesa, pode ser com um M no final ou sem o M. A palavra 14, ou que pode ser com C ou com QUA. 14. Você tem cota com C ou cota com QU. Loura pode ser com I ou sem o I. Loira ou loura. Também não é errado. E tantas outras, tá? Isso pode acontecer. Mas por que isso acontece? Por conta de ser uma língua viva. Eu já falei da origem da língua portuguesa, do latim, e a mistura dela com o espanhol, que também é uma língua de origem latina, e isso às vezes pode acontecer com tranquilidade, do mesmo jeito que acontece no inglês. Palavras com outros significados em diferentes regiões do país. Eu falei que a mesma palavra pode ter significado diferente em outro país de língua portuguesa. Não sei se eu dei o exemplo da palavra cueca, que é para a criançada rir. A criançada que estiver assistindo pode rir. Cueca no Brasil é peça íntima masculina. Cueca em Portugal é peça íntima feminina, então ela tem um significado diferente. Só que também temos palavras que em diferentes regiões do nosso Brasil adquirem outro sentido, outro significado. E aí eu trouxe uma palavra do Marabá,
que tem um significado completamente diferente e surpreendente. Vamos ver, tornozelo. Gostoso quer dizer tornozelo. Armar o facão, amarrar o facão, quer dizer tirar, entrar na menopausa. São sentidos completamente inesperados. Apaixonado quer dizer nervoso ou chateado. Nojento é o mesmo que eficiente. Olha só. E não é gíria, é uma expressão da região que dá um outro sentido a essas palavras. A palavra, em língua portuguesa, a palavra maracujá expressa o nome de uma fruta, que, por sinal, dá um suco maravilhoso e é um excelente sonífero. Mas, no francês e no inglês, ela tem outro nome, é o nome da fruta da paixão. Tanto em inglês, passion fruit, e no francês, fruit de la passion. Só que o maracujá vem do indígena. Tá? É a fruta que você come em forma de cuia. Só que a gente geralmente bota de molho aquele fruto, aquela semente com uma espécie de geleia que tem dentro do maracujá, para bater no liquidificador e fazer o suco. A gente já consome diferente do indígena natural aqui da região. Aí eu trouxe para vocês também a origem do C cedilha. Gente, o C cedilha tem origem em palavras de origem latinas, mas espanholas. Por quê? Antigamente, nem todo mundo sabia ler, nem todo mundo sabia escrever. Às vezes, você tinha os escribas, que eram os copistas, tinha os escribas, que sabiam escrever, você tinha os copistas, que sabiam copiar aquilo, mas não entendiam o significado daquilo que você estava copiando, e ainda tinha aqueles que sabiam ler, mas não sabiam escrever. Era tudo separado. E aí, quando passava um texto para um ledor, que aí o cara só ia ler, era um ledor. Em algumas palavras que foram aportuguesadas, botavam um Z pequenininho embaixo do C para indicar que aquele C teria que ser pronunciado com o som do S. O Z pequeno se chama cedilha no espanhol. Então, era um pequeno Z embaixo do C para indicar que aquele C tinha que ser lido com o som do Z, que é o S nosso. Né? O Z em espanhol se pronuncia com o som de S, coração, não é corazón. É corazón, coração. Então, por isso, botava o cedilhazinho, porque aquele C teria que ser falado com o som do cedilha, ou o nosso S. E aí o pequeno Z, com o tempo, foi acoplado e ficou. Virou nosso C cedilha, que nós usamos acompanhados apenas com as vogais A, O e U. Só essas três. E quando ele aparece, nós lemos com o som de S, que no espanhol é o mesmo som do Z. Então, vamos lá. Essa é a origem do cedilha. Para quem é estudante e não sabe essa história, é uma novidade, porque nem todo professor faz essa pesquisa etimológica. E não fui eu que fiz, tem um professor que fez e publicou livros a esse respeito, que é o Reinaldo Pimenta. Bom, vamos à expressão agora é tarde, Inês é morta. Da onde vem essa historinha? Gente, Inês era dama de companhia da esposa do príncipe Pedro de Portugal. Não é o nosso Pedro, é o príncipe Pedro de Portugal,
filho do Dom Afonso IV. Tá? Nós estamos lá na antiguidade ainda, Brasil não havia ainda sido descoberto ou colonizado, como muitos preferem. E aí, Pedro se apaixonou por Inês, mas respeitou a esposa e ela também respeitou a sua princesa, né? Ela era dama de companhia. A esposa de Pedro adoeceu e faleceu. Dom Afonso, percebendo por olhares, ou percebendo, sabendo da paixão de Pedro por Inês, Inês não era uma nobre, era considerada uma plebeia. O que ele fez? Antes que Pedro tivesse algum relacionamento com Inês, mandou os guardas dele sequestrarem e matarem Inês, e enterraram Inês muito longe, e disseram que ela fugiu, inventaram uma história, e Pedro ficou ali curtindo o luto da esposa e o sumiço da amante, que era amante não no sentido carnal, era amante no sentido do coração, porque ele não traiu a princesa, a esposa dele, nem ela traiu a princesa a quem ela servia, tá? Então, houve uma relação de respeito. Só que aí Dom Afonso morreu. A primeira coisa que Pedro fez foi investigar e descobrir onde Inês havia sido enterrada. E aí ele trouxe Inês para o túmulo da família real e coroou Inês rainha. Ele fez isso, fez como se tivesse casado com ela e coroou Inês rainha, só que depois de morta. E aí surgiu essa expressão muito popular em Portugal, que veio para o Brasil, essa expressão também, agora é tarde, Inês está morta, ou Inês é morta. Quer dizer, ela foi coroada rainha depois de morta. Pois é. Tem gente que diz que eles chegaram a ter filhos, mas eu tenho outra fonte que diz que isso não ocorreu. Mas aí tem divergência nas histórias, né? Então vamos lá. Outros 500, a expressão agora são outros 500. Da onde vem essa expressão? Era usada também quando você usa os outros 500, é quando você quer encerrar uma discussão e mudar de assunto. Só que o que aconteceu? Antigamente, na Roma Antiga, se você tinha uma dívida e você pagava, era estipulado 500 lá, a moeda da época para você pagar. E por um acaso, 500 soldos, vamos dizer assim, você... Espera aí, deixa eu ler aqui, que eu botei. Uma época, o autor que mora na Roma Antiga... Tá, como se fosse uma fiança, você pagava para ser liberto depois de ter cometido um crime. Ou você tinha uma dívida e você pagava esse soldo de 500. Caso você cometesse um outro crime, você iria pagar outros 500. Tinha que atualizar aquilo que você já havia pago. Você pagou por um crime, agora você cometeu outro, vai pagar outros 500, tá? A expressão pé rapado. Gente, pé rapado é porque não havia calçamento na maioria das ruas das cidades. Tanto na Europa, quanto no Brasil, quanto na América, a gente tem lugares ainda no Brasil que são de barro. Nós temos estradas que viram verdadeiros lamaçais na época da chuva, e os caminhões que vão levar alimentos, insumos para as regiões mais remotas, atolam e ficam ali atolados, que são verdadeiros lamaçais. Não tem asfalto, não tem paralelepípedo, não tem pedra para fazer o calçamento da via.
E aí, em muitos lugares, eles colocavam uma espécie de piso metálico para a pessoa limpar, quem tinha sapato, limpar a bota, né? Um objeto metálico para você raspar a bota ali para não entrar cheio de lama, com o pé cheio de lama, o sapato cheio de lama naquele ambiente, naquele recinto. E aí a pessoa que era pobre, muitas vezes, não tinha sapato, andava descalça. E aí tinha que passar o pé naquele objeto metálico, raspar para não entrar cheio de lama. Daí surgiu a expressão pé rapado, que raspa o pé para entrar em um recinto. Outra expressão que eu acho muito bacana é a história do gol de placa. Gente, o gol de placa foi uma expressão cunhada para um gol do nosso rei Pelé. Aí eu vou ler aqui para ler a expressão. Essa expressão surgiu em 5 de março de 1961, quando Pelé fez um golaço, ele jogava no Santos, contra o Fluminense, que é um time carioca. E isso foi no Maracanã. O Santos venceu o Fluminense no Maracanã. E com um golaço, em 1961, do Pelé. O jornalista Joelmir Betting, que foi muito tempo do Jornal Nacional, depois, né? Nessa época ele era radialista, era rádio. Não existia Rede Globo, tá, gente? Rede Globo veio depois. Ele ficou tão maravilhado com o gol do Pelé que ele falou que aquele gol mereceria uma placa para eternizar aquele movimento para fazer o gol. E aí, o que ele fez? Do próprio dinheiro, ele mandou cunhar uma placa de bronze com a imagem daquele gol, e a placa dizia que aquele gol do Maracanã era o mais belo gol do futebol brasileiro. Então, daí surgiu a expressão gol de placa, porque quando um jogador faz um gol com movimento corporal e uma situação de dificuldade muito impressionante, e ainda assim ele acerta o gol, muitos comentaristas de esporte ou radialistas ainda falam, merece uma placa, é um gol de placa, por conta desse evento que foi o primeiro gol de placa. E a placa está lá no Maracanã. Se você visitar o Maracanã, a galeria de exposição do Maracanã, o Museu do Maracanã, você vai lá ver o lance mais bonito do futebol brasileiro, do nosso rei Pelé. Bom, eu vou chamar o nosso intervalinho, rapidinho, e vou continuar com outras expressões que a gente usa e que tem uma história por trás disso. É muito interessante você conhecer a história de algumas expressões que ganharam vida no nosso idioma. Aguardo você no segundo bloco. É rapidinho. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo?
Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara. Senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter, fuder, Aê, garanhão. pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. é um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Voltamos agora para o nosso segundo bloco, falando sobre curiosidades da língua portuguesa. E agora eu trago para vocês a expressão à beça. Você sabe o que quer dizer à beça? Então vamos lá, vamos descobrir. Essa expressão surgiu por conta da questão do Acre. O caso total da questão do Acre eu posso trazer em outra oportunidade. Espera aí que fugiu tudo aqui. Deixa eu achar tudo aqui. Mas vou contar. O jurista e jornalista Gumercindo Bessa, com 2 S's, como você está vendo aí, ele foi adversário de Rui Barbosa numa situação da questão do Acre. O Acre não era território brasileiro, mas o Brasil negociou, acho, se não me engano, com a Bolívia, e o Acre passou a pertencer ao Brasil. Só que o estado do Amazonas queria incorporar o território do Acre ao seu estado, ao seu território. E o povo do Acre queria permanecer independente, como na época era um território, não era nem um estado. Queria permanecer independente. O Gumercindo Bessa, ele foi defender o Acre, os interesses do território do Acre, mesmo pertencendo já ao Brasil, contra Rui Barbosa, que defendia os interesses do estado do Amazonas, que queria incorporar ao seu território o território do Acre. O Bessa, Gumercindo Bessa, venceu a questão usando uma infinidade de argumentos e usando uma retórica, quer dizer, uma argumentação muito bem construída, incontestável, não houve como contestar, e o juiz deu ganho de causa para o Gumercindo Bessa. Aí, tempos depois, Rodrigues Alves, então presidente do Brasil, eu botei o tempo em que ele foi presidente, tá? 1903 a 1906. Numa discussão com alguém lá, com um cidadão, o cidadão usou vários argumentos para convencer o Rodrigues Alves, o nosso presidente, de que ele, o cidadão comum, tinha razões suficientes para estar reivindicando aquela causa. Aí, em determinado momento, o que o Rodrigues Alves fala para o cidadão? Você tem argumentos? A beça, quer dizer, a moda de Bessa. Você lembra a história de a moda Luís XV, a moda milanesa? Você não precisa usar a palavra moda. A palavra moda pode estar implícita, subentendida. E aí surgiu a expressão, nossa, esse cara fala a beça.
Só que o Bessa do Gumersindo era com 2 S's. E, de repente, começaram a grafar Bessa com C cedilha. Isso ainda não descobriram a origem dessa mudança, nem quando foi, que Bessa com 2 S passou a ser Bessa com C cedilha. Mas a expressão quer dizer que você tem argumentos sólidos o suficientes, incontestáveis para convencer alguém. Essa pessoa fala a beça. Você pode escrever com 2 S que não estará errado, tá? E a origem dos acentos gráficos? Agudo, circunflexo e grave. Você sabe a origem? Então, vamos lá. Esses acentos começaram na Grécia Antiga. Eu acho que eu botei século 4 a 1 antes de Cristo. Olha quantos anos. E foi um gramático alexandrino que se chamava Aristófanes, não é Aristóteles, é Aristófanes de Bizâncio. Geralmente o sobrenome era a cidade, tá? A região que a pessoa vinha. E ele era um gramático espetacular e criador de vários sinais diacríticos, que são os acentos que nós usamos, os acentos gráficos. Para quê? Para expressar e marcar a sílaba tônica e se ela era aberta, aspirada ou fechada. Por isso, os 3 tipos de sinais gráficos, tá? E aí surgiu e indicava a pronúncia. Aí eu vou dar um exemplo. A palavra rubrica, que muita gente gosta de falar rúbrica. Está errado, não tem acento no U. A sílaba tônica é o bri, é rubrica. Então, não tem acento, palavra terminada em A, paroxítona terminada em A, não tem acento. E o povo fala errado. Mas a função do acento é corrigir a pronúncia, tá? Bom, aí essa acentuação que começou na Grécia influenciou tanto o latim quanto as línguas românicas, como espanhol, francês e português, derivadas do latim. Então, está aí a origem dos nossos acentos gráficos, que hoje em dia tem gente muito moderna que quer acabar com eles. Um deles é o trema, que indica que o U é pronunciado, não é um dígrafo, porque no dígrafo, quando aparece o U, você não fala o U, é um som único, né? Como quebra. Você tem o QU e o U você não fala, você fala quebra. Mas no linguiça, você fala o U, por isso tinha o tremazinho sobre o U, porque ali não é linguiça, é linguiça. E aí, então, tiraram o trema. Eu acho que vai ter gente falando linguiça. Aí vai enguiçar de vez a língua portuguesa. Bom, aí, assim, está quase acabando, mas dá para falar algumas palavrinhas, porque eu recebi um WhatsAppzinho de alguém que se identificou, mas pediu para eu não identificar na TV. Palavras de origem árabe. Aí eu vou falar um pouquinho delas, que nós temos mais de 1000 palavras de origem árabe, por conta também de mais de 700 anos de presença da população árabe na Península Ibérica, ali, que pega a região de Espanha e Portugal. A maioria delas começa com al, de algodão, ou a letra A, tá? Aí eu trouxe alguns exemplos. No alimento, nós temos laranja, limão, açafrão, alface, berinjela. Dentro de casa, nós temos almofada, almofariz, sofá, garrafa, tapete, chafariz. Temos aí um monte. Na administração, armazém, algoritmo, álcool, álgebra, até Oxalá, azul e xadrez, aldeia e alcateia é de origem árabe. Gente, muito obrigada pela sua audiência e
até semana que vem, porque o nosso tempo acabou. Que Deus abençoe a todos. TVC, a TV do Correio da Manhã.